Reestruturação do quadro de pessoal do Degase é debatida pela CCJ. Delegação japonesa é recebida por parlamentares no Palácio Tiradentes. E plenária aprova projeto que concede anistia a ex-bombeiros militares excluídos da corporação. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. O Departamento Geral de Ações Socioeducativas, o Degase, pode sofrer uma reestruturação no quadro de pessoal. É o que diz o texto do projeto de lei de autoria do deputado Flávio Serafini, analisado pela Comissão de Constituição e Justiça na manhã desta quarta-feira. O PL tem como objetivo alterar a nomenclatura do cargo de digitador do quadro de servidores do Degase, passando a integrar o cargo de agente administrativo, e se justifica em razão da necessidade de readequação do quadro de servidores às atuais exigências para a boa prestação do serviço público. Os servidores públicos que entraram no estado do Rio de Janeiro antes de 2003, eles quando se aposentam, têm uma aposentadoria que só é corrigida quando o cargo que ele ocupava, quando estava no efetivo exercício, também é corrigido. Só que a gente tem muitas carreiras que estão sendo extintas no serviço público. E aí esses servidores estão se aposentando e não tem mais essa correspondência de um cargo no exercício efetivo para ter o reajuste da sua aposentadoria. Elas ficam num limbo. Então o que a gente faz com esse projeto é colocar os digitadores junto com os agentes de administração, que são cargos de natureza semelhante, para que quando o salário do agente de administração for corrigida, a aposentadoria dos digitadores, quando eles vierem a se aposentar, ainda não temos digitadores aposentados, tenha essa recomposição. Outro projeto que recebeu parecer favorável da comissão foi o da deputada Verônica Lima, que institui o Programa de Combate e Conscientização da Aporofobia no estado do Rio de Janeiro. A parlamentar ressaltou a importância de promover atividades de conscientização e estimular políticas públicas destinadas à erradicação da aporofobia. Essa é uma aversão a pessoas extremamente pobres e vulneráveis, principalmente a população em situação de rua. Então, nós, no cotidiano das grandes cidades do estado do Rio de Janeiro, nos deparamos com pessoas que trabalham com um processo até de higienização. Uma campanha de conscientização para que a gente possa acolher. É muito importante a gente aprovar na CCJ, no dia de hoje, esse programa que a gente apresentou nos primeiros meses da legislatura desse ano. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim, destacou o trabalho intenso que vem sendo realizado pela CCJ e que há a necessidade das outras comissões acompanharem esse ritmo. Na próxima semana, haverá uma pausa nas reuniões para que os deputados possam analisar as pendências dos últimos encontros. A gente tem tentado dar a maior velocidade possível. A CCJ já fez semanalmente as audiências ordinárias, as extraordinárias também, com pautas temáticas, respeitando os temas dos meses. O mês da mulher fizemos pautas temáticas sobre o mês da mulher, o mês de abril, o mês de alusão à pauta do autismo, fizemos uma extraordinária sobre o autismo. Muita produtividade, de 3 em 3 meses, a gente vai suprimir uma sessão semanal para fazer um apanhado interno na CCJ, de modo a fazer ali todos os números, um apanhado de números de produtividade e também ali dedicarmos o tempo a pegar todos os projetos que estão com vista para os deputados e também aqueles que foram por algum motivo retirados de pauta, de modo que esses projetos não se percam com o tempo. É importante que as comissões também acompanhem o ritmo da CCJ e que a gente possa levar os projetos já saneados a plenário, lembrando que é uma determinação da presidência atual da Alerj que os projetos já cheguem a plenário saneados, de modo a evitar os pareceres verbais, promovendo assim a importância das comissões, fazendo com que os projetos sejam debatidos nas diferentes correntes que estão na casa e que possam fazer valer ali a vontade e a voz da população fluminense. Uma delegação japonesa visitou nesta quarta o Palácio Tiradentes. No encontro, foram destacadas a história da relação entre Brasil e Japão e as parcerias firmadas em diferentes setores que beneficiam os dois países.
As deputadas Tia Ju e Célia Jordão receberam no Palácio Tiradentes o cônsul-geral do Japão no Rio de Janeiro, Ken Hashiba. As parlamentares conversaram sobre o estado do Rio, Brasil, e a importância da parceria com o Japão, seja no campo econômico, cultural, na agricultura, na pesca e a história da chegada ao Brasil no século passado do primeiro navio que trouxe os imigrantes. O presidente Rodrigo Bacelar nos incumbiu, ele estaria hoje, não esteve por conta de uma reunião com o governador no mesmo horário, né? E nos incumbiu dessa missão, essa nobre missão de receber o consulado o cônsul-geral do Japão, junto com sua comitiva. Nós temos a segunda maior comunidade japonesa, está no nosso Brasil, é que no Rio de Janeiro nós temos cerca de 22 mil. Então, é um número conceituado na cidade do Rio, em toda a capital, em todo o estado, e a gente tem essa relação bem próxima das cidades. Tem cidades irmãs com a nossa cidade do Rio de Janeiro. O Japão tem uma forte relação com o Brasil e também, né, com o estado do Rio de Janeiro. Eu novamente renovei o meu pedido ao cônsul-geral para que nós pudéssemos, né, levar adiante uma cooperação técnica, principalmente na área da pesca. Eu sou autora da Lei da Política da Economia do Mar aqui no estado do Rio de Janeiro e não posso deixar de, obviamente, né, puxar a sardinha para o nosso lado, para poder cada vez mais implementar e fazer esse setor que é tão importante aqui para o nosso estado, desenvolver, gerar mais emprego, gerar mais renda, formar as novas gerações, né, evoluir cada vez mais, a exemplo aí desse país tão maravilhoso que é o Japão. No dia 18 de junho, a imigração japonesa no país completa 115 anos. Já está programada uma festa em comemoração à data, com caminhada pelo aterro do Flamengo e o plantio de uma árvore. Além disso, as parlamentares vão criar um projeto de lei para que a data seja incluída no calendário oficial do Estado. Com certeza estaremos participando junto com eles. É importante essas datas de rememorizar, né, a presença deles aqui conosco e dessa acolhida, né, do Brasil e, em especial, do Rio de Janeiro. Uma data muito importante, né? A deputada Tia Ju também até fez uma proposta bastante interessante para que nós pudéssemos incluir no calendário do Estado do Rio de Janeiro essa data, não é, comemorativa do Japão aqui no nosso estado, refletindo também o quão é importante a contribuição que eles têm dado, não é, como trabalhadores aqui para o nosso estado do Rio de Janeiro. Tenho que estreitar nossa relação em qualquer campo, especialmente no campo político. Relação com a LERJ é muito importante. Eu gostaria de renovar ou reestreitar ou estreitar mais nossa já boa relação. Depois do encontro, a delegação japonesa foi conhecer o Palácio Tiradentes e no sábado vai completar 97 anos. Eles também estiveram presentes no local que funcionou como plenário do Legislativo Fluminense até julho de 2021. Outro tema que desperta o interesse dos japoneses é o futebol brasileiro, que tem história do outro lado do mundo. A amizade entre os países é antiga. No futebol não é diferente. O último título mundial da seleção brasileira foi em 2002, no Japão. Mas antes, um brasileiro já tinha uma grande experiência no país amigo. É Zico, que notabilizou o futebol por lá. O futebol é um esporte como nacional do Brasil, né? Então, como muitos brasileiros sabem, o Zico é como nosso professor do futebol. E eu pude ter, muito afortunadamente, encontrar com ele diretamente aqui no Rio.
E nesse sentido, temos grande agradecimento para o Brasil, para melhorar muito o nível de nosso futebol. O arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Dom Orani Tempesta, celebrou uma missa na sede da Alerj para deputados e servidores da casa. O cardeal pediu harmonia entre as diferentes ideologias para o bem da população fluminense. Um momento de oração e reflexão. Na missa celebrada pelo cardeal Dom Orani Tempesta, o arcebispo da cidade falou da importância de ter celebrações nas sedes dos poderes do Estado, como o poder legislativo. Ele também destacou a necessidade de gestos concretos de fraternidade e que as diferenças religiosas e ideológicas devem ser superadas para o benefício da sociedade. Dar uma assistência aos católicos que têm essa grave responsabilidade de legislar para o Estado do Rio de Janeiro é um alento de poder ajudá-los, a poder governar bem e fazer o seu trabalho bem. Além de ser também um diálogo com os outros cristãos, com as demais religiões e com as demais culturas também. Ou seja, os cristãos católicos têm essa abertura universal para poder conviver com todos e contribuir para o bem do nosso Estado. Essa é a nossa oração e também cada vez mais o exemplo de deputados que convivem na diversidade de opiniões, mas na comunhão e na preocupação com o bem, é o sinal para o Estado todo. A celebração aconteceu no auditório da Alerj, espaço que agora recebe representantes de diferentes religiões e que realizam celebrações ao longo da semana. O entusiasta da inauguração do local e da vinda de Dom Orani até a Alerj foi o deputado Fred Pacheco, que tem uma vida dedicada à Igreja Católica. Esta é a casa do povo. E o povo expressa a sua fé da forma mais diversa possível. E nós, como parlamentares hoje, a gente precisa entender que esse é o caminho. A democracia é exatamente isso, é a gente poder expressar aquilo que a gente sente, expressar a nossa capacidade de se unir a Deus da forma que for a sua melhor opção, né? E eu, como católico, hoje me sinto muito à vontade de trazer para esta casa, de conseguir ajudar e participar desse momento onde nós temos o nosso pastor, o nosso cardeal Dom Orani aqui, celebrando uma missa. A importância desse encontro aqui para nós é de realmente fundar aqui a capelania, né, onde as pessoas possam vir, se encontrar, ter esse momento com Deus, se encontrar com Deus, rezar pelas pessoas, né, e também viver esse momento. O deputado Brazão, que representou o presidente da Alerj na missa solene, ressaltou a importância deste momento na sede do Parlamento Fluminense. Isso representa muito, né, para o nosso parlamento aqui, de estar dentro aqui do parlamento entre os deputados, né, de ter esse momento de fé, um momento que a gente faz orações aqui para que a gente possa estar unidos aqui, para que a gente possa defender o nosso povo do Estado do Rio de Janeiro, tendo essa palavra de fé, e que a gente possa conseguir cada vez mais nos unirmos aqui para que a gente possa estar defendendo o nosso Estado, que o nosso Estado está precisando muito disso. O plenário aprovou o projeto de lei que concede anistia administrativa a ex-bombeiros militares excluídos ou licenciados de ofício que faziam parte da corporação entre os anos de 1998 e 2000. Com a aprovação do projeto, fica assegurada aos anistiados a reintegração nos respectivos cargos públicos que ocuparam até a data da exclusão. Ainda de acordo com a proposta do deputado Felipe Poubel, a reintegração deverá ser feita sem criar despesas para a Fazenda Pública e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado. O projeto segue agora para a análise do governador. Uma tropa que é amada, a tropa que está nas ruas para salvar vidas de quem nem conhece. E hoje a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro repara, né, um dano causado a esses chefes de família, covardemente excluídos, né, por lutarem pelos seus direitos. E a Alerj hoje proporciona a oportunidade de estarem sendo reintegrados à corporação. Um protocolo de segurança cirúrgica pode ser implementado nos hospitais do Estado. A medida apresentada pela deputada Marta Rocha prevê que seja obrigatória em todos os procedimentos realizados em centros cirúrgicos dos hospitais públicos e privados do Estado a execução da lista de verificação de segurança cirúrgica disponibilizada pela Anvisa.
A parlamentar também quer acrescentar a esse checklist a obrigatoriedade da permanência de 2 enfermeiras até a liberação do paciente para o quarto e que a checagem também seja arquivada junto aos prontuários na administração dos hospitais. O texto foi aprovado e segue para a análise do governador. Esse projeto surge a partir do episódio que aconteceu no Hospital da Mulher em São João de Meriti, em que uma mulher que tinha acabado de dar à luz foi vítima de um estupro. Ao consultar os dados no Instituto de Segurança Pública, nós verificamos que no período de 2017 a 2022 aconteceram 117 estupros, cujo local foram estabelecimentos de saúde. Então isso mostra um problema que nós mesmos não havíamos identificado até a divulgação daquele caso. E, por último, o que a gente reproduziu foi algo que já é previsto pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e pelo Ministério da Saúde, que são protocolos que garantem, a preservação das pacientes e dos pacientes. Concessionárias de transportes públicos podem ser obrigadas a capacitarem funcionários para orientar usuários e tomar providências sobre o cumprimento da lei de prioridade nos assentos de ônibus, trens, metrô e barcas. De acordo com a deputada Tia Ju, autora da proposta, há um grande número de reclamações, principalmente de idosos, sobre o descumprimento da reserva de vagas. O projeto recebeu 2 emendas e retorna para a análise das comissões. As pessoas não respeitam essas cadeiras que são preferenciais. Na verdade, é preferencial para todos aqueles que são mais vulnerabilizados, Gestante, idoso, criança, pessoa com deficiência, mas a população e os próprios funcionários ainda não têm essa concepção de que esses lugares são preferenciais. Quando a gente pensa em capacitar esses trabalhadores, a gente já começa aí fazendo uma correção de entendimento e de compreensão. Não tem problema nenhum ocupar as cadeiras, é bom que se deixe claro isso, desde que não haja uma pessoa com preferência para sentar. Salas de cinema do estado podem ser obrigadas a exibir filmes dublados e filmes brasileiros com legenda em português para atender pessoas com deficiência auditiva. Produtoras responsáveis pela exibição dos filmes deverão informar em todos os meios de divulgação sobre esta ação. A proposta do deputado Dionísio Lins e do ex-deputado Valdec Carneiro foi aprovada em primeira discussão e retorna para mais uma votação. Essa parcela vai celebrar a vitória com a sanção do governador. É um projeto de lei que vai virar abrangente e que vai contemplar essa parcela que não teve esse direito cultural. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.